Eu relutei muito para fazer esse vídeo aqui, porque apesar de ter muitas coisas engasgadas aqui na garganta para falar, eu também não estava afim de me estressar e tirar um pouco a minha paz que essa semana está me proporcionando, né? O Corinthians vencendo, as coisas no trabalho dando certo, as coisas no canal também dando muito certo, a equipe crescendo, o canal crescendo, né? A vida pessoal de todo mundo, a equipe crescendo, evoluindo, todo mundo conquistando as suas coisas. Ah, então eu relutei muito para fazer esse vídeo, né? Muita gente me perguntou por que eu não estava se posicionando muito ainda sobre a questão do possível impeachment e agora afastamento do presidente Augusto Melo. Apesar de eu ter feito um desabafo em live, mas a live foi bloqueada pela CBF por conta de um erro nosso, de ter mostrado os lances do jogo do Corinthians e, e Cruzeiro sem ser por imagem de torcida, e sim pelo GE. E o GE tem direito de dar um strike no canal ou bloquear o vídeo por conta do direito de imagem, copyright, né? Então foi um erro nosso, foi um amadorismo nosso, a gente pede desculpas, tá? Então muita gente não conseguiu, quem não conseguiu assistir a live ao vivo, não conseguiu assistir mais a live que ficou gravada por conta desse erro nosso, tá? Então eu relutei muito para começar esse vídeo aqui, não fiz o roteiro, não fiz nada, e o Anderson, que me convenceu a gravar esse vídeo, falou que eu precisava falar, que eu estava muito chateado e com muita coisa engasgada na garganta sobre isso. E o Anderson, que virou meu irmão aí em pouco tempo, me convenceu a gravar esse vídeo. Falou que eu precisava falar, que eu precisava desabafar, porque senão eu ia ficar maluco. E ele tem razão, então caso no final do vídeo vocês gostem e deixem um like, agradeço muito ao Anderson que me convenceu a gravar esse vídeo. Esse vídeo vai sem cortes, sem edição, sem nada. Eu só tô aqui, liguei o celular, aproveitei aqui a pausa no trabalho e tô gravando, tá? Esse vídeo aqui vai sair até mais cedo do que o normal. Normalmente os vídeos no canal saem ali por volta de 5 horas, 6 horas ou até mesmo 4 horas da tarde. Hoje o vídeo vai sair assim que eu gravar, assim que eu terminar de gravar aqui, eu já vou postar. Então não vai ter um horário específico. O horário que vocês receberem a notificação vai ser realmente o horário que eu subi o vídeo, tá bom? Na última semana foi marcada a data, né? Que vai ser agora dia 28, na quinta-feira, da votação do impeachment do presidente Augusto Melo, né? O presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, que tinha suspendido a questão do impeachment por conta enquanto a investigação ainda do caso da Vaidebet estivesse aberto, mas ele afirmou que como o Corinthians escapou da briga do rebaixamento, ele podia voltar com o assunto do impeachment do presidente, tá? Então, quinta-feira vai ter a votação sobre do impeachment, né, que é o golpe que estão querendo dar, arquitetado e arquitetado pelo André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi, Roberto de Andrade e etc, né? Você sabe minha opinião sobre eles, o que eu sinto sobre eles, a repulsa que eu sinto sobre eles. Então esse vídeo aqui é um desabafo de um torcedor, a opinião de um torcedor, que vocês sabem que eu não tenho papas na língua. Se eu posso dizer que eu tenho uma qualidade é que eu não passo pano para ninguém, que eu não lustro as bolas de ninguém para ganhar clique, para ganhar like. Eu não sou oportunista, eu só ligo essa câmera, dou a minha opinião, falo o que eu penso e é isso, tá? Respeito a opinião de todos, mas também peço que respeitem a minha, tá bom? Esse canal aqui é muito democrático, muita gente comenta. A única coisa que eu bloqueio é pessoas que desonram, que se dizem corintiano e desonram a camisa, desonram a instituição. Essas pessoas não são bem-vindas aqui, tá? Embora uma democracia, coisas que eu não aceito, existem coisas que eu não aceito neste canal, tá? E também não aceito no Instagram, não aceito em nenhuma rede social deste grupo aqui chamado Tu És Orgulho, que foi criado em 2021 por 3 amigos corintianos que precisavam ser ouvidos, que tinham essa vontade de serem ouvidos nesse momento que o Corinthians vive, que viveu e vem vivendo tão ruim
e tão amador e tão deprimente e de forma tão amador por pessoas despreparadas e pessoas que só pensam nelas mesmas e não são corintianos de verdade, tá bom? Então, eu tô pensando muito aqui no que eu vou falar, mas eu acho que eu vou realmente falar o que vier no coração. E se esse vídeo aqui bombar, não bombar, viralizar ou não viralizar, pra mim pouco importa. Como eu falei, eu não sou oportunista, nunca pensei só em ganhar like. Então, esse vídeo aqui é mais um desabafo. Se ele viralizar, viralizou. Se ele não viralizar, também não tem importância. Eu só quero despejar tudo que eu tenho aqui. Tá? Ontem, o Augusto foi afastado, né, pelo conselho, por conta de uma das contas, né, de 3 meses. Não foi sobre o caso da Vaidbet, então ele está afastado. A minha opinião sobre isso é que vão querer silenciar o Augusto até o dia 28, que é já depois da manhã, para aí sim ter a votação, tá? A minha opinião sobre isso é que os conselheiros que se dizem corintianos, né, que tem conselheiro vitalício, como é o caso de André Sanches e etc., a corja da renovação e transparência, eu digo assim, tudo, né, porque eles são conselheiros também, mas toda essa corja, quando esses mesmos caras estavam no poder, a renovação e transparência estava no poder, eu queria saber onde estavam os conselheiros criticando essa gestão ridícula, nojenta, né, patética, repulsiva, né, vergonhosa, que acabou com o Esporte Clube Corinthians Paulista, que deixou o nome na lama, que deixou o clube coberto de dívidas. O clube começou a dever N coisas, devendo para empresário, que teve jogador vindo para fazer teste e saiu com 3 anos de contrato, que atrasou 11 meses de direito de imagem, que deixou a dívida do estádio com 2 bilhões e agora a própria torcida está tendo que pagar esse estádio porque esses bandos de nojentos, esses ratos, essas ratazanas deixaram as dívidas desse jeito. E sabe o que o Sr. Mário Galbi falou quando ele foi na TNT Sports? Que eles deixaram a dívida, mas deixaram um patrimônio. Eu quero saber que patrimônio é esse? Que patrimônio é esse? Vocês são ratos, vocês são ratazanas, vocês são vermes. Vocês são vermes. Eu já falei e falei o ano passado inteiro. Vocês são como cânceres. Vocês são cânceres no clube na instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Vocês são cânceres. Vocês são uma doença. Vocês são uma doença que vão corroendo, que vai corroendo tudo. Vocês são ridículos, vocês são vermes. Vocês são os piores tipos de seres humanos que eu já vi na minha vida. Vocês são lixos, vermes, incompetentes, sem vergonhas. Vocês são ridículos. Vocês colocaram o nome do Esporte Clube Corinthians Paulista na lama, coberto em dívidas, devendo para empresário, devendo para jogador, devendo estádio, devendo tudo. E vocês vêm falar que deixaram patrimônio. Patrimônio. Você, Marola, falou que a arena está sendo paga. Onde a arena está sendo paga? Seu pau no cu! Onde a arena está sendo paga? Sendo que ontem a Gaviões anunciou que sim, vai ter a quitação da arena. Onde essa arena está sendo paga se a própria torcida está dando que pagar essa porra? Onde vocês estavam, conselheiros, quando essa dívida começou a aumentar? No campo e bola, o time foi enfraquecendo. E o time ficou passando vergonha, brigando para não cair a cada ano que passa. Esse ano, quando a gente está melhorando, vocês dão as caras e querem o impeachment do presidente, dando um golpe no Augusto Melo. E a minha revolta não é porque eu apoiei o Augusto Melo na eleição.
Ele esse ano fez muita cagada, mas isso é um golpe. Vocês esperaram abaixar a fumaça, vocês deixaram abaixar o fogo, vocês são sem vergonhas, vocês são pilantras, vocês não têm caráter. Isso aí é um golpe. Você, Duílio Monteiro Alves, o seu pai estava na época da democracia, quando jogadores como Sócrates, Casagrande e etc. acabaram com o golpe, fizeram a democracia corintiana. O seu pai estava lá, Adilson Monteiro Alves. O seu pai estava lá e agora você desonra o nome do seu pai, você desonra o nome de tudo. Você desonra tudo, porque você, Duílio Monteiro Alves, você é o pior presidente da história do Corinthians. Você é o pior presidente da história do Corinthians. Você, Duílio Monteiro Alves, atrasou 11 meses de imagem. Você assinou o contrato da Tausa. Você colocou o nosso nome na lama, porque você, Duílio Monteiro Alves, você tomou um golpe da Tausa. Onde estavam os conselheiros quando o Duílio Monteiro Alves levou um golpe da Tausa, que nem sede tinha? Que nem sede tinha, que nem um prédio tinha. Não tinha porra nenhuma, tinha porra de um terreno com a porra de um pneu. A única coisa que tinha naquele terreno era um pneu velho. E você, Duílio Monteiro Alves, assinou a porra desse contrato. Você levou um golpe. Cadê os conselheiros quando você levou esse golpe da Tausa? Que o Corinthians virou chacota o ano inteiro. Onde estavam os conselheiros? Onde estava o presidente Romeu Tuma Júnior? Onde você estava? Vocês aprovaram as contas de André Sanches, de Duílio Monteiro Alves. Então a chance de eu ver vocês na cadeia não existe. Porque aprovaram as contas. Aprovaram 11 meses de salário atrasado. Aprovaram 2 bilhões de dívidas. Vocês contrataram o Matias Rojas e não pagaram 6 meses pro jogador. 6 meses sem o jogador receber. E você ia no Neto, que eu vou chegar já na parte da imprensa, e falava que tava tudo em dia, e o Neto lustrava suas bolas. Hoje o Neto se arrepende porque ele viu a merda que ele apoiou durante 3 anos. Hoje o Neto se arrepende porque ele ficou 3 anos chupando o saco do Duílio. Falando que o Duílio tava pagando as contas. Tava pagando as contas, né, Neto? Ele tava pagando as contas, né? O Duílio, um mês antes da eleição, no ano passado, ele falou que a arena tava paga. Que a arena já tava paga, que já era. Eu queria saber, em 2024, por que a arena não foi paga? Duílio Monteiro Alves. Mas é que você queria que o André Negão fosse eleito. Aquele despreparado. Até tiro já levou. Um bicheiro. Que não sabe nada do Corinthians. Falou que o Corinthians era campeão sul-americana. Que o Corinthians só tinha um mundial. Esse era o presidente que a Renovação e Transparência colocou. Esse é o candidato que a Renovação e Transparência colocou para ser presidente do Corinthians. Vocês são uma corja. Vocês são cânceres. Vocês são nojentos, cara. Vocês são nojentos, cara. Vocês são do tipo de pessoa que a gente vê na rua, a gente sente vontade de vomitar. Vontade de gorfar, vontade de tudo. E sobre a imprensa, com todo o respeito que eu tenho pelo Cross, do 14º, que não deve me conhecer, e tudo bem, eu não sou grande como ele é no cenário da internet, como influencer do Corinthians. Sabe por que a gente fala que Ivan Moré e etc. são antes, Cross? Porque na época da Renovação e Transparência, quando estava tudo escancarado, com as dívidas aumentando, tanto para empresário, estádio, jogadores, direito de imagem. Como eu falei, teve jogador que chegou no Corinthians para fazer teste
teste e saiu com 3 anos de contrato. E ninguém falava nada, Cross. Ninguém falava nada. Ninguém abria a boca. Sim, tem uns emocionados aí. Da torcida do Corinthians, a fiel histeria, tem sim uns emocionados. Mas quando você vê um cara que foi no seu programa, Cross, que falou que o Corinthians ia virar o Santa Cruz se não tirasse a gestão do Augusto Melo, esse é o cara que eu tenho certeza que ele tá a favor do impeachment. Porque quando ele estava trabalhando na Globo, ele não falava nada sobre a renovação e transparência. E a dívida aumentando. Tudo aumentando. O elenco enfraquecendo, a gente passando vergonha. E sabe qual é a desculpa dele? Que quando era o Duílio, ele não estava trabalhando. Perfeito. Mas por quê? Ele estava trabalhando quando era o André Sanches. Porque quando o Ivan Moré assumiu que era corintiano, era o Roberto de Andrade, se não me engano, no poder. Depois foi o André Sanches. E não falava nada. A gente pode até pensar, nossa, mas ele trabalhava na Globo, então ele não podia dar opinião. Beleza. Mas ele saiu, e aí ele sai da Globo, ele para de dar opinião, e ele volta agora, exatamente agora, quando o Augusto assume. Ele volta a trabalhar exatamente em 2024. Então, quando a gente fala que esses caras são anti-corintianos, eles são contra o Corinthians, não é porque a gente acha que, porque ele falou isso e aquilo. Ou porque é isso, tal, isso aqui, isso e aquilo. Não, é porque o anticorintianismo começa quando você vê o clube sendo furtado, quando o clube começa sendo destruído por dentro, corroído, massacrado. E ninguém fala absolutamente nada. E aí quando um presidente, que sim, deu muita barrigada, e sim, pisou muito na jaca, fez muita cagada esse ano, engateou bastante, porque não era presidente, não sabia o que era presidente. Mas aí contratou o Fabinho Soldado, aí contratou o Fred Luz, contratou o Pedro Silveira, e o time começou a, pelo menos, dar passos de um clube que estava começando a se profissionalizar. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. E aí esses caras, que estão vendo que o Corinthians está melhorando, começam a criticar de uma maneira que eu nunca vi anos atrás. Eu não vi o senhor Salazar fazendo um monte de matéria contra o Corinthians. Não é verdade? Saiu conta de restaurante absurda da renovação e transparência e o Salazar falou que não era um assunto bom para falar. Ele fez um vídeo sobre isso, que não era um assunto que ele precisava falar. Mas e se é o presidente Augusto Melo? O que seria? Live de 3 horas, descendo o cacete, descendo a lenha. Não é verdade? Então, Cross, com todo o respeito que eu tenho por você, os antes têm câncer, como eu falei, dentro do Corinthians. É o que mais tem. Os anti-corintianos existem sim dentro do Corinthians. E são essas pessoas que estão fazendo isso, tentando dar esse golpe no presidente. Mas quando a gente fala que os anti-corintianos também são da imprensa, de pessoas que se dizem corintianos, Ivan Moré, Rizek, Benja, é porque a gente já tá calejado, mano. A gente sabe que esses caras ficaram quietinhos durante anos na renovação e transparência, porque tinha a coligação, porque tinha essa amizadinha. Então, com todo o respeito que eu tenho por você, meu irmão, você não me conhece, e tudo bem, mas eu entendo o seu ponto, você está correto que os anti-corintianos existem dentro do Corinthians, estão dentro do Corinthians, mas também tem muito fora na imprensa. Que antes ficavam calados. E hoje abrem a boca como se fosse o prato de comida da vida deles. Então, eu particularmente torço muito para que o Augusto não caia. Não pelo Augusto, sim para não ter golpe, sim porque o Corinthians está melhorando. Tô muito naquela fé, não vai ter golpe. Mas sabe o íntimo seu? Aquele íntimo que a gente sabe que a vaca tá deitando. Ontem o Augusto Melo tava murcho. Ele tava cabisbaixo. Ele tava chateado.
Porque as chances são muito reais, são muito grandes. E os jogadores apoiando o presidente. É uma segunda democracia, concordo com o que o Augusto falou. Mas infelizmente são outros tempos, né? O que o Sócrates, o que o Casagrande fez, colocando esses como os principais símbolos, mas tinha muito mais personagens, muito mais jogadores, muito mais seres humanos incríveis naquele ano. Eu tenho até a camisa aqui, que foi autografada pelo próprio Neto. Eles fizeram muita coisa naquela ocasião. Mas infelizmente, dentro do clube surgiu ou se perpetuou pessoas sem caráter, perdão. Pessoas sem moral, pessoas sem o mínimo de vergonha na cara. E essas pessoas desonram o que o Corinthians fez naquele ano, porque eles só pensam neles, só pensam neles. Então, o impeachment de Augusto Melo, o golpe que vai acontecer na quinta-feira, porque é muito difícil não acontecer, embora eu tenha muita fé, muita esperança. Cospe na cara do que o Sócrates fez, do que o Casagrande fez. Eles pisam no legado deixado da democracia corintiana, porque esses caras só pensam neles. Porque o senhor Romeu Tuma Júnior ele quer ser presidente. E ele vai ser presidente caso isso realmente aconteça na quinta-feira. Ele quer ser presidente. Ele quer calar o torcedor corintiano. Ele quer calar o Kaká Catalão, que é um cara que tem sua influência, né? A tal milícia digital que aconteceu com ele. E ele vai usar isso para calar muito torcedor corintiano. Muito torcedor corintiano. Essa é a minha opinião. Então, renovação e transparência. André Sanches, do William Monteiro Alves, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Roberto Tuma Júnior. Que você pode até dizer que não é da renovação e transparência, mas a gente sabe qual é a sua raiz. Onde estão as suas raízes, né? Vocês são a esquadra do Corinthians. Vocês são a doença do Corinthians. Vocês são um vírus que está se propagando a cada vez mais, a cada ano que passa. E se vocês conseguirem fazer isso na quinta-feira, já é uma pandemia dentro do clube. Esse vírus virou uma pandemia. Mas é isso, é a opinião de um torcedor. Falei tudo o que vem no coração, errei português, errei dicção, errei tudo porque eu tô nervoso, tô irritado. Peço perdão por isso. Tá? Não vou pedir pra vocês deixarem like, porque esse vídeo aqui é uma opinião, é um desabafo. Mas, se vocês querem compartilhar esse vídeo, fiquem à vontade. Tá bom? É isso. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, agradeço ao Anderson, que é o irmão que fez eu criar coragem. Que tem coragem não. Na verdade, ligar a câmera e gravar e falar tudo o que eu tava pensando. Fechou? Vai Corinthians, tamo junto.